Em 1933, alguns desses companheiros estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness quando avistaram algo incomum na água. A princípio eles pensaram que poderia ser um peixe grande, mas então ele levantou a cabeça para fora da água e soltou um rugido, que parecia o tiro pela culatra de um carro. Eles o descreveram como sendo do tamanho de um elefante, de cor cinza, com pescoço longo e corcovas como as de um camelo. Claro, eles estavam se referindo ao monstro do Lago Ness, que supostamente habita as profundezas deste mesmo lago na Escócia. Então, onde exatamente essa história começou? Bem, há algum debate sobre isso. Alguns dizem que foi neste mesmo local, enquanto outros insistem que foi ali, perto da aldeia de Drunadrochit. Mas de qualquer forma, todos podemos concordar que foi aqui, nas terras altas da Escócia, que a lenda de Porness começou. E embora tenha havido centenas de relatos de avistamentos do monstro, desde aquele dia fatídico em 1933, nenhum deles pode ser provado como verdadeiro. Na verdade, a maioria delas pode ser explicada como nada mais do que uma fotografia inteligente, como esta famosa tirada em 1934, que mostra todo o comprimento do monstro, mas se você olhar com atenção, notará que a imagem parece um pouco desfocada. Talvez porque o fotógrafo estava tirando uma foto de um reflexo, e não do próprio animal. Existem, no entanto, algumas teorias sobre o que Ness poderia ser. Uma delas é que se trata de algum tipo de réptil grande, talvez um plesiosauro, que viveu na área há cerca de 65 milhões de anos. A teoria diz que algumas dessas criaturas sobreviveram até os tempos modernos, mas isso é altamente improvável, pois seria necessário que houvesse um casal reprodutor para que isso fosse possível, e nenhuma evidência disso foi encontrada. Outra teoria é que Ness poderia ser uma enguia gigante, mas novamente, não há evidências concretas para apoiar isso. E, finalmente, na década de 1970, um pesquisador afirmou ter descoberto os restos de um monstro, e que não passava de um bagre gigante. A sua investigação nunca foi concluída, devido à falta de financiamento, e por isso talvez nunca tenhamos a certeza. Como mencionei anteriormente, houve centenas de avistamentos do monstro ao longo dos anos, mas talvez o mais famoso tenha ocorrido em 1933, quando um casal afirmou ter visto o monstro à distância. Eles o descreveram como sendo do tamanho de um ônibus de 2 andares, com cabeça de elefante e corcovas de camelo. É claro que esse avistamento nunca foi comprovado como verdadeiro, mas certamente capturou a imaginação do público e inspirou inúmeros livros, programas de TV e filmes. Nas décadas desde então, pessoas afirmaram ter visto o monstro também, e muitas outras alegaram ter capturado evidências fotográficas. Mas como você já viu, nem todas essas imagens são o que parecem. Mas isso não impediu as pessoas de tentarem. Se você fizer uma viagem ao Lago Ness, encontrará muitas lojas de souvenirs que vendem todos os tipos de mercadorias relacionadas ao monstro, desde brinquedos fofinhos até camisetas e até vinho. Há também um whisky com o nome da fera, produzido pela empresa Glenmorangie. É um whisky single malt que se diz ser suave e cremoso com um final duradouro, assim como o próprio monstro. Espero que você tenha gostado do passeio de hoje pela lenda do monstro do Lago Ness. Se você fez isso, sinta-se à vontade para se inscrever. E até a próxima, lembre-se, alguns monstros são apenas mitos e lendas, ou será que não?